Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha na parte toxicológica da ruptura endócrina, tá? Então vamos olhar um pouquinho mais a fundo aquilo que nós sempre falamos, que são os interferentes endócrinos. Lembrando que todo hormônio é um mensageiro químico do organismo, então são substâncias, são moléculas que estão em pequena quantidade no organismo e que fazem um efeito gigantesco. Então, ele é produzido por um órgão, né, que é o seu local de origem, ele é transportado e tem o seu local de ação em quem tem receptor, nas células que possuem receptor para esse hormônio. Então, o hormônio sempre vai se ligar a um receptor e inicia um processo metabólico, tá? Então, a ação de substâncias que formam de forma análoga se liga a um receptor dos hormônios sexuais, por exemplo, esteroides, igual a um hormônio. Isso é chamado de ruptura endócrina. Então, o que é ruptura endócrina? É quando você tem um análogo de hormônio, alguma molécula parecida com o hormônio que se liga no mesmo receptor, fazendo o papel do hormônio. Esse papel pode ser agonista ou antagonista, que eu vou explicar o que é. Então, um ruptor endócrino é uma substância de fora do corpo, ou seja, exógena, que provoca um efeito adverso à saúde de um organismo intacto ou sua prole. Às vezes não afeta o indivíduo, mas afeta a prole, tendo como consequência uma alteração na função endócrina. Então, vou mostrar para vocês alguns produtos que podem ter interferentes endócrinos. A gente olha aqui que os produtos de limpeza utilizados em casa são muito nocivos à saúde. Por isso que a gente recomenda que a limpeza seja feita com água ou água com vinagre, tá? A gente sempre recomenda isso. Eu sei que às vezes é difícil, né, que a gente quer usar algum outro produto, mas grande parte deles causam distúrbios no sistema endócrino de seres humanos e de animais também. Então, até para os nossos animais de estimação, eles são ruins, tá? Por quê? Porque eles produzem cheiro. Aqueles produtos tipo que você põe para deixar um cheirinho na casa, eles são voláteis. E essas substâncias voláteis, muitas delas são interferentes endócrinos. Sem contar os inseticidas, né? Então, para a gente dar uma olhadinha no nosso sistema endócrino humano, a gente tem dentro do cérebro a pineal, ainda dentro do cérebro o hipotálamo, que tem a regulação do estresse aqui, ajuda, tem um receptor do glicocorticoide, né? O cortisol está aqui no hipotálamo, a pituitária, tá? Depois a tireoide, a paratireoide, o timo, as adrenais ou suprarrenais, o pâncreas, nas mulheres os ovários e nos homens os testículos. Então, todos os processos fisiológicos do ser humano, do corpo, são governados por dois sistemas, o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, a gente apresenta aí para vocês o sistema endócrino, tá? Então, dando uma olhadinha aqui, né, no indivíduo sem gênero, hipófise pituitária, paratireoide, tireoide, timo, suprarrenais ou adrenais, pâncreas, que produzem insulina, ovário nas mulheres, testículo nos homens. Como é que funciona, então, um hormônio esteroide? Esse hormônio esteroide, ele é lipossolúvel, então ele atravessa as membranas e ele é recebido geralmente no núcleo da célula ou por um sistema intermediário envolvendo citoplasma núcleo. Ele é recebido pelo receptor. E esse receptor, muitas vezes, ele é um pouco promíscuo, ou seja, ele pode se ligar em substâncias que se parecem com hormônios e que não são necessariamente hormônios, tá? Então, ele é recebido pelo receptor, forma esse ligante, essa ligação aqui, e isso vai ser recebido lá diretamente no DNA em sítios específicos. Então, esse sistema é um sistema de fatores de transcrição que agem para regular a expressão de genes. Então, por que é tão perigoso eu tomar um hormônio ou eu ter muito interferente endócrino no meu corpo? Porque esses hormônios esteroides, eles vão agir como fatores nucleares de transcrição, regulando a expressão dos genes.
dessa forma produzindo o RNA mensageiro para muitas atividades. Por exemplo, toda a diferenciação sexual é dada dessa forma, tá? Então, olha que perigo que é. Então, os receptores, então, eles não se ligam exclusivamente aos hormônios, eles podem interagir com outras moléculas orgânicas que estão na corrente sanguínea, que são, por exemplo, fruto de contaminantes ambientais, por exemplo, defensivos agrícolas, dioxinas no meio ambiente, substâncias orgânicas diversas que podem estar se ligando aqui. Então, quando o receptor hormonal, ele se liga no hormônio, o hormônio mesmo natural do corpo, ele faz um efeito e dá uma resposta, tá? É uma resposta natural. Quando os receptores se ligam a outras substâncias químicas, que são chamadas de interferentes endócrinos, existe a ruptura endócrina. E não precisa de muitas dessas substâncias, não. Pequenas, baixíssimas concentrações são capazes de gerar um efeito que pode ser um efeito que imita o natural ou bloqueia. Então, você tem o efeito agonista, quando o receptor ele se liga no mimetizador hormonal, dando efeito agonista, ou seja, um efeito semelhante ao hormônio. Ou quando esse interferente endócrino é um bloqueador hormonal que vai se ligar no receptor e não vai fazer o efeito. É uma resposta inibida, aí a gente chama de efeito antagonista. A maioria dos interferentes endócrinos são moléculas pequenas que possuem a capacidade de mimetizar de forma antagonista ou agonista. E alguns hormônios esteroidais, ou esteroides, ou da tireoide, comprometendo os processos reprodutivos de fertilidade, por exemplo, de desenvolvimento até embrionário ou de homeostase celular, podendo alterar, inclusive, a prole, tá? Então, a gente tem algumas classes de interferentes endócrinos. São elas: hormônios naturais, como, por exemplo, estrogênio, progesterona, testosterona, tá? Segunda classe, fitoestrogênios. Talvez vocês não conheçam essa classe, mas são substâncias contidas em algumas plantas, por exemplo, soja, tem a isoflavona, e tem outras plantas que tem também, a linhaça também tem, atividade semelhante aos esteroides. Então, fitoestrogênios, estrogênios das plantas. Terceira classe, substâncias sintéticas. São hormônios sintéticos, por exemplo, dos contraceptivos orais ou aditivos da alimentação animal, que são utilizados como hormônios de crescimento. E os xenoestrogênios, que são utilizados na indústria e com utilização agrícola. Então, são exemplos: os pesticidas, aditivos plásticos, as bifenilas policloradas, os hidrocarbonetos aromáticos e policíclicos, organoestanho, alquilfenóis, dioxinas e furanos, tá? Que são geralmente grandes poluentes, são realmente problema, tá? Porque eles, além deles serem venenos, muitos desses, eles também têm interferência endócrina no nosso corpo. Aí tem um mito, que eu queria desfazer esse mito, que é o mito de que a carne das galinhas tem hormônios. Normalmente, o que se dá para as galinhas para aumentar a produção, isso eu consultei o pessoal que é da produção animal, eles falaram que as galinhas tomam grandes quantidades de antibiótico. Então, as galinhas, elas tomam grandes quantidades de antibiótico e não de hormônios. É que sempre teve aquele mito, Como é que pode a galinha crescer tão rápido? Na roça demora tanto, Então, o pessoal jura de pé junto que não tem hormônio, tá? Agora, o gado pode ter hormônio, a carne de gado pode ter. Eles aplicam para poder engordar mesmo, tá? Aumenta a quantidade de líquidos. Tem alguns artigos e alguns trabalhos, Eu peguei um aqui na Folha de São Paulo, que foi de senso comum aqui, falando da questão do melhoramento genético e dos promotores de crescimento. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, é um artigo da Flávia Mantovani
e da Tatiana Diniz, da Folha de São Paulo. Agora, muitos humanos tomam hormônios, tá? Essa coisa de tomar hormônio de cavalo, né? Hormônios ilegais, e isso pode causar vários problemas à saúde, inclusive problemas diretamente relacionados à possibilidade de aumento de câncer de testículo nos homens, tá? E de uma formação nas mulheres que a gente chama de acromegálica. O que é uma acromegalia? É quando a pessoa fica com uma fisionomia mais grosseira. Então pode ter crescimento de ossos chatos que não crescem mais, né? Que não crescem. Porque o crescimento ósseo ele se dá nos ossos longos e não nos ossos chatos. Aí você tem crescimento de ossos chatos e fica com a maçã do rosto proeminente, o queixo cresce e fica com aquela, sabe aquela fisionomia característica de quem é fortão, né? Pensa naqueles que fazem filme, Van Damme, o Schwarzenegger, né? Todos eles têm. Isso que é proeminente, né? Que são as maçãs do rosto, esse osso em cima embaixo da sobrancelha, né? Que fica com aquela sobrancelha mais assim para frente. É a característica do incrível Hulk, né? Então, existe vários problemas causados, né, de saúde por uso de interferente endócrino, hormônios e esteroides. Vou falar um pouquinho aqui de substâncias interferentes endócrinas dos fitoestrogênios, tá? Quando que começou a se ter uma ideia, né, de que isso existia? Quando ovelhas foram alimentadas por longo período com pasto que continha isoflavonas, genisteínas, formonoetina e bioxanina A e bioxanina A. Elas desenvolveram sintomas de infertilidade. Então, existem vários artigos falados hoje que a gente deve regular o consumo dessas substâncias, porque elas são interferentes endócrinas, então é como se a gente estivesse tomando hormônio também. Linhaça, soja, então tem um pessoal mais natureba aí, né, que fica tomando um monte dessas coisas, principalmente se for homem, tem que tomar bastante cuidado. Não é qualquer população que pode tomar, inclusive está relacionado com câncer de mama em algumas populações, porque tem poliporfismos específicos de metabolização, principalmente da isoflavona, que já está na literatura, tá? Então, existe um debate grande sobre os benefícios e os malefícios da soja, e hoje a população brasileira, não é a população chinesa, tá? Precisa tomar um pouco mais de cuidado com a questão das isoflavonas e possibilidade do aparecimento de câncer. Bom, tem outras substâncias também que estão presentes aí em tudo quanto é lugar, né? Lembrei aqui da questão do beta-citosterol. Beta-citosterol, ele é encontrado em óleos vegetais, legumes e na madeira. E os efluentes provenientes de indústria, óleo e polpa de papel costumam ter essa substância. Lembra dos dois dentinhos aqui, desses anéis, nessa molécula tão bonita que é o beta-citosterol? Essa região aqui que é reconhecida como interferente endócrino, tá? Então ele pode induzir a produção de uma substância chamada vitelogenina em peixes machos e também produzir efeitos androgênicos ou masculinizantes em peixes fêmeas e desenvolver órgãos reprodutivos masculinos, tá? Então é muito perigoso isso. Então imagina a gente, na nossa estação de tratamento de água, quando a gente tem esse tipo de efluente lançado, e mesmo que os anticoncepcionais que são lançados pela urina das mulheres, e urina das mulheres gestantes, que tem grandes quantidades de estrogênio, aí é uma substância natural sendo lançada, não é o beta-citosterol, mas interferente endócrino da mesma forma, tá? Existem alguns outros interferentes endócrinos, então a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Então eu vou dar exemplo agora de alguns interferentes endócrinos. Eu vou falar de alguns mais comuns, né? Vou falar primeiro de dois, tá? Que são
polímeros plásticos, né, que são usados na indústria para aumentar a flexibilidade e resistência e maleabilidade do plástico, tá? Os dois são o fitalato e o bisfenol. Pode ver que os dois têm essa estruturinha, né? Bem que é reconhecida pelo receptor. Esse aqui é o fitalato, que é usado como secante, principalmente de esmaltes de unha e spray de cabelo, tá? E o bisfenol A, que é usado para deixar o plástico também mais mole em vários tipos de vasilhames. Então, né, a gente já comentou bastante sobre o bisfenol, e nos Estados Unidos ele tinha sido proibido primeiro e a partir de 2010 começou a se questionar a questão do uso de bisfenol. Hoje, grande parte dos países tem legislação própria para controle do bisfenol, mas nada é garantia de que não se tenha o bisfenol, outro tipo de bisfenol. Então, o ideal é que não se use nada quente em nada, nenhum recipiente plástico, tá? Porque de repente não tem bisfenol A, mas tem bisfenol E, que não tem legislação para ele. Tá? Tem um arquivo, né? Tem um artigo da revista Endocrinologia e Metabologia, tá? Dos arquivos brasileiros, falando sobre estrogênio, o exemplo de bisfenol, apesar de ser antigo, ele está bem atual, sabe? Está em português, se vocês puderem dar uma lida, é muito bom, muito legal. Então, aqui eu vou mostrar alguns, né? Só para a gente comparar o bisfenol A, que é um monômero, né? Aqui, de plástico policarbonato. Essa estrutura dele tem 2 anéis de fenol, tá? Insaturados, e tem pouca homologia estrutural com o estradiol. Que o estradiol é uma substância natural do corpo, tá? E ele é muito semelhante ao dietilbrestrol, lembra? Que é utilizado em anticoncepcionais. E aqui o tamoxifeno, que é usado para quimioterapia. O tamoxifeno, ele também é um interferente endócrino, é usado para quem faz tratamento de câncer de mama há muitos anos, então fica tomando tamoxifeno. Ele é um interferente endócrino que se liga no receptor de estrogênio, inativando o receptor de estrogênio. Então ele mata o tumor, que é receptor positivo de estrogênio, porque ele faz um antagonismo, tá? Então a célula não fica com o receptor de estrogênio disponível para o tumor crescer, tá bom? Só para a gente ter uma ideia, né? Os tipos de materiais plásticos e quais são mais perigosos para a gente consumir, tá? Então, esse escrito outros, esse aqui, ó, o 7, escrito outros, sempre é perigoso, porque você nem sabe o que tem nele, tá? Então, onde que nós encontramos o bisfenol A, que é um dos mais importantes aqui para a gente no nosso estudo, tá? Principalmente em mamadeiras, né? E antigamente era muito encontrado, hoje é proibido, né? Mas em embalagens plásticas, para adicionar alimentos na geladeira, pela flexibilidade, você sabe que tem bisfenol A. Não colocar nada quente nessas embalagens plásticas. Copinhos infantis, não utilizar nada quente. Materiais médicos dentários, hoje tem uma espécie de cimento para obturação, que é aquele que é o que é da cor do dente, por sinal, tá? Esse daí, ele também pode ter bisfenol. No enlatado, porque o revestimento interno das latas, ele tem um filme plástico e esse plástico libera bisfenol durante o processo de autoclavagem. Tá? Você autoclava as latas e por isso que o material lá dentro não estraga, né? Então uma lata de ervilha, uma lata de atum, normalmente nem tem conservante, mas ele já foi enlatado, então ele já foi autoclavado numa panela de pressão enorme durante, sei lá, meia hora, um tempo assim, tá? Então, quando se começou essa história de bisfenol?
Ele começou quando eles estavam fazendo experimentos com leveduras, tá? E estudavam a proteína ligadora de estrogênio em levedura, tá? E aí eles perceberam que havia uma atividade estrogênica que não era proveniente da levedura, e sim do meio de cultura preparado com água autoclavada em frascos de policarbonato. Aí eles perceberam que, na verdade, o fato deles autoclavarem a água para usar no meio de cultura, em frascos de policarbonato, já interferia no experimento deles. E aí eles demonstraram que o bisfenol A ele satisfaz todos os critérios para a substância estrogênica. E a dose mínima é muito baixa, 10 a 20 nanomolar, tá? Outros interferentes endócrinos, pessoal, tem os hidrocarbonetos, eu falo aromáticos e policíclicos, em tudo quanto é lugar tem na literatura. Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. São os HTAs. São compostos orgânicos caracterizados pela presença de substâncias que apresentam 2 ou mais anéis aromáticos conjugados, tá? Esses compostos podem ser naturais ou antrópicos, né? Que é de atuação humana. Naturais, provenientes de incêndios florestais e tal, né? Afloramentos de petróleo. E antrópica, combustão de biomassa, até cigarro, tá? E tudo que é queimado libera esses hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. E, inclusive, são altamente cancerígenos, além de interferentes endócrinos. Olha que bonito. Aqui, naftaleno, benzoantraceno e o benzopireno. Esse daqui, benzopireno, ele é eliminado da queima do tabaco, do churrasco, tá? Dependendo do número, então ele vai de 2 a vários anéis, né? De estrutura de fenol. E aqui o benzopireno. Eu acho que são moléculas verdadeiramente lindas. Eu achei lindo. Bom, já falamos bastante também das bifenilas policloradas. Elas foram criadas pela Monsanto em 1929. Elas não são inflamáveis e essa é a vantagem dela, porque ela, além de não pegar fogo, não possui resistência elétrica elevada e é estável em temperatura e pressão elevada. Então ele pode ser usado como fluidos, né, isolantes de capacitores, fluido hidráulico, essas coisas para máquinas, porque ela aguenta calor e tudo não desestabiliza, tá? Bom, eu vi aqui que ele já pode ser usado até como pigmento e refrigerante de refrigeração, tá, gente? Motores elétricos, entre outros. A quantidade de átomos de cloro dessas bifenilas policloradas, quer dizer, tem um monte de cloro, pode variar de 1 a 10. E o seu papel, né, como possível interferente endócrino, além dela ter elevada toxicidade, assim como o benzopireno também tem. A fabricação dessa substância foi proibida desde 1977, tá? Quer dizer, realmente é muito ruim. Aqui, as bifenilas policloradas, sua estrutura geral, tá? Com seus 2 anéis. Tem também, gente, os retardantes de chama bromados. Então, são materiais com o intuito de reduzir o risco de incêndio. Esses que a gente viu naquele filme, que podem ser usados até em travesseiro. Olha que absurdo, para o travesseiro não pegar fogo, o colchão não pegar fogo. Eles fazem um revestimento, embebendo os travesseiros nessas substâncias aqui, que são muito perigosas, perigosíssimas, aliás. São retardantes de chumbo altamente tóxicas e interferentes endócrinos. Ai, que lindo! Então tem o tetrabromo bisfenol, esse daqui, né? Tem os bromos, né? Tá vendo? 4 bromos, tetra, o bromo, né? Bisfenol, porque tem 2 fenóis. Esse hexabromo ciclododecano, tá? Tem 6 bromos, tá? E tem esse éteres difenílicos polibromados. Além disso, tem muitos pesticidas que são interferentes endócrinos. Então, além de ser venenoso, ele é ainda um interferente endócrino. Então, um dos mais perigosos é o diclorodifenil
tricloroetano, que é o famoso DDT, que foi usado, muito usado, tá? Ele foi sintetizado pela primeira vez, acreditem, por um estudante alemão. Imagina só o que deve ser esse menino tão inteligente. Em 1874. Depois foi usado como propriedade inseticida, depois foi usado para o controle do mosquito anófilis. Ele foi usado amplamente no mundo inteiro. É um pesticida cancerígeno, clorado, e tem também os fosforados, que são muito tóxicos, com um poder residual no solo, na água, de 20, 30 anos, ou até mais, dependendo das condições, tá? Eles fazem alterações endócrinas, tá? Aqui, né, o DDT, né, que pode ser degradado em DDE, tá? Ou em DDD, dependendo das condições. Aqui a degradação aeróbica e aqui anaeróbica. E essas substâncias todas que eu falei, que são orgânicas, elas podem se bioacumular, principalmente na gordura dos consumidores que são topo da cadeia alimentar, tá? Acho que é a gente, no caso, né? Vai ter mais. Então, gente, hoje em dia existe a toxicologia endocrinológica, que a gente sabe que esses xenobióticos, eles verdadeiramente interferem na produção, liberação, transporte e metabolismo hormonal. Tá? Tem aqui vários artigos, né, que falam sobre esse assunto, é bem legal. Bom, tem outras informações para quem gosta de refrigerante, né? Tem o bisfenol, os fitalatos também estão presentes nos copos e garrafas plásticas, né, de refrigerantes. E eles interferem em receptores chamados PPAR-gama, que estão presentes no tecido adiposo, aumentando a taxa de lipogênese. Então você não engorda só porque está consumindo refrigerante. Você também engorda porque tem um receptor PPAR-gama que fica alterado pela presença desses interferentes endócrinos. Então você aumenta a quantidade de gordura no seu corpo. Então, gente, refrigerante é algo que deve ser banido da nossa vida, tá? Banido, eliminado totalmente, 100%. Eu não tomo nem um dia nunca, nem quando tem uma festa. Quando não tem nada, eu bebo água. Se não tiver água para tomar, eu tomo da torneira, tá bom? Então não tem nem condições. Continuando aqui nos interferentes endócrinos, né? Os esteroides, né, são estruturas naturais do nosso corpo, mas também podem ser sintetizados, tá? Então aqui a gente tem a estrutura básica formada, né, pelo ciclo A-fenantreno, tá? E aí, para dar uma explicadinha como é que isso é no metabolismo da gente, para a gente poder entender melhor, aqui a membrana celular e aqui a membrana do núcleo, tá? A gente tem o receptor de estrogênio, que é recebido, aqui ele se dimeriza e recebe também o estrogênio. Isso, né, entra lá na célula e atua como conjunto de outros, vários fatores de transcrição, do aparato de transcrição, para poder dar atividade a várias regiões onde ele reconhece, né, esses sítios que são reconhecidos pelo estrogênio, né, receptor de estrogênio, e faz a transcrição de vários genes. Bom, falar um pouquinho de anticoncepcional também, tá? Então são várias estruturas aqui, tá? O estroma, o estriol, o 17-beta-estradiol, que é o C, desculpa, eu coloquei aqui. Então é o estroma, o estriol, o 17-beta-estradiol e o 17-alfa-etinil-estradiol, tá? Que também são interferentes endócrinos, tá? Então, eu sempre falo, né, que nós temos na nossa água quantidades enormes de interferentes endócrinos. E não só de poluentes, essas coisas, mas também da própria urina. Por isso que é importante ter tratamento de esgoto. Então aqui tem uma tabelinha que fala quanto que as mulheres produzem de estroma, 17-beta-estradiol e estriol,
e 17 alfa-etililstradiol, tá? Então, homens têm uma produção baixa, mulheres na fase de menstruação, um pouquinho mais elevada aqui, tá? E mulheres na menopausa também abaixa um pouco, mas olha a mulher na gestação, é uma coisa de louco, né? É um absurdo a excreção diária dessas substâncias, tá? Então, a presença de estrogênios naturais ou sintéticos em efluentes de estação de tratamento de esgoto está intimamente relacionado com a excreção de hormônios por mamíferos, mulheres em idade reprodutiva ou em gestação. Imagina a gente, né, que tem ibitirama sem tratamento de esgoto, celina sem tratamento de esgoto, alegre sem tratamento de esgoto. Eu fico pensando quem está lá em Marataízes, quem está lá em Cachoeiro da Pemirim, o que é que eles estão tomando naquela água, né? Bem complicado, tá? Então, a questão do ambiente, né? Então, a natureza hidrofóbica desses interferentes endócrinos, ela está estimada naquela base, naqueles coeficientes de partição octanol-água que a gente viu, né? E favorece a ocorrência de reações de adsorção com material particulado em suspensão, que pode ser uma argila reativa ou uma substância orgânica. Então, ela deveria ser removido por métodos tradicionais na floculação. No entanto, muitos interferentes podem apresentar características físico-químicas que favoreçam sua permanência no efluente. Às vezes, então, todo o processo não consegue eliminar esses interferentes endócrinos, tá? Essa tabela mostra a taxa de remoção. A gente vê que algumas substâncias ela é alta. Por exemplo, os PCBs, mais de 90%, ele consegue ser eliminado por biofiltração, por lodo ativado, né? Que o lodo ativado é a síntese dos micro-organismos que estão ali no fundo. É muito importante o lodo ativado, tá? Não é toda estação de tratamento que tem lodo ativado, né? Aí se a gente for olhar, ó, alguns são eliminados bastante, outros pouco, mas eu digo para vocês, ó, bisfenol, metade, tá? Mas eu digo a vocês uma coisa, essas substâncias em pequena quantidade são muito perigosas, tá? Então, a gente pode usar vários processos de limpeza, né? A gente pode usar processos aeróbicos, processos anaeróbicos, por isso que precisa ter estação de tratamento de esgoto e não só estação de tratamento de água, tá? Porque pelos mecanismos de biotransformação, seja ele anaeróbico ou aeróbico, você consegue deixar as substâncias melhores, né? Geralmente melhores. Mas você também pode gerar, como nesse caso aqui, alquilfenóis, substâncias mais tóxicas e mais persistentes do que a substância original, tá? Aqui é o mecanismo de biotransformação aeróbica e anaeróbica de alquilfenóis etoxilados, tá? Então ele fica pior depois que ele é biotransformado. E vocês vão ver que existem várias substâncias que acontece isso. E aqui, olha, só para mostrar a atividade estrogênica de cada composto. O dietilbestrol é um dos que mais tem atividade estrogênica, esse muda sexo de peixe, lembra? Tem outros, ó, vários outros aqui, né, que tem atividade. O bisfenol tem uma pequena atividade estrogênica em comparação com o dietilbestrol, mas ainda assim existe atividade estrogênica. E olha, gente, a atividade de fitoestrogênios geralmente é menor, tá? A genisteína, por exemplo, é bem pequenininha, né? Então, esses que são consumidos na soja ou na linhaça, né? Tem uma atividade estrogênica, existe, mas é mais baixa, você tem que consumir mais. Bom, pessoal, a aula está muito longa já, eu vou parar por aqui. Achei que fosse dar para terminar, que eu vou ter que falar alguns exemplos ainda de coisas que aconteceram na natureza, né? Tem vários exemplos, mas ainda tem muitos slides, então eu vou encerrar aqui. E aí a gente vai fazer a parte 5 dessa aula. Nossa, que coisa eterna, né? Tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado, é um assunto muito interessante esse. Tchau, gente!